Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, lá no capítulo número 7. Eu quero ler do verso 36 ao verso número 39. Hoje o nosso tema do culto, da reflexão, é entrega, confissão e salvação. A partir da experiência de uma mulher que entra na casa de um fariseu e encontra lá Jesus à mesa, derrama óleo aos pés de Jesus, com as suas lágrimas lava esses pés, com os seus cabelos seca os pés de Jesus Cristo, e ela demonstra então essa entrega, amados, esse arrependimento, a confissão dos seus pecados, e ela por conta disso recebe também a salvação espiritual. Por isso a mensagem, o tema do nosso culto dessa noite, ela trabalha nessas três palavras: entrega, confissão e salvação. Que isso possa acontecer com todos nós, possamos ter essa mesma experiência em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, verso número 36 ao verso número 39. Um fariseu convidou Jesus para jantar. E como eu já comentei com os irmãos, Jesus estava fazendo três coisas: ou falando, ou caminhando, ou comendo. O ministério de Jesus, a vida de Jesus se resume nessas três ações quando ele estava com as pessoas. Ou ele falava com as pessoas, ou ele caminhava em direção e no meio das pessoas, ou Jesus sentava à mesa e comia com essas pessoas. E um fariseu convida Jesus para ir na sua casa e ter uma refeição com Jesus. Ele não pensou duas vezes. Ele topou: vou lá, vou comer, vou estar com você. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama, uma mulher pecadora, uma mulher indigna, uma mulher impura, uma mulher que aos olhos da sociedade não se adequava àquilo que o padrão moral da cidade pregava. Ela, a mulher, soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então ela pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por detrás. Ela chorava e com as suas lágrimas molhavam, os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, ele pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecados que ela leva. Amados irmãos, queridos amigos, entrega, confissão e salvação. Esse é o caminho que o Senhor espera de todos nós. Eu quero nesta noite abordar a experiência desta mulher, o contraste com a atitude do fariseu, aquele líder religioso, e como Jesus então, ele trabalha com essas duas perspectivas, como Jesus age em relação a essas duas pessoas, trazendo à nossa memória o tema da igreja para esse ano. A nossa prioridade são as pessoas. Mais uma vez nós vamos ver aqui como Jesus lida com o ser humano, como Jesus trata o coração das pessoas, as intenções, como Jesus ministra aquilo que é o mais importante, o ser humano em si. Essa mulher pecadora, como a Bíblia diz, de má fama, ela chega à casa de um fariseu, um religioso, um homem da sociedade, e ela então, ao chegar na casa, ela levava consigo um vaso de perfume. Esse perfume era feito de uma planta chamada nardo. É uma planta que nasce lá na China, na Índia. A partir dessa planta se extrai o óleo, e com esse óleo se faz esse perfume de nardo, um perfume muito caro, um perfume muito cheiroso, usado para a unção das pessoas como perfume. Essa mulher, ela trazia esse perfume dentro de um vaso chamado vaso de alabastro. Alabastro era uma pedra transparente. Naquela época, substituía o vidro que nós temos hoje. A partir dessa pedra, então, eles faziam recipientes e colocavam no recipiente o perfume, e esse recipiente era lacrado. Ele era selado de tal maneira
maneira que, ao ser quebrado, ele não poderia ser reaproveitado de novo. Era um vaso descartável. A partir do momento que era quebrado e o perfume então era tirado, não poderia ser fechado e usado de novo. Percebam então, meus irmãos, que essa mulher, ao entrar na casa do fariseu, levar aquele perfume, ela estava entregando a Jesus, ela estava depositando aos pés de Jesus algo que era valioso, precioso, e talvez algo que ela estava guardando como uma emergência, algo que ela estava guardando para um futuro, era o seu bem mais valioso. O texto vai dizer que o perfume valia um valor muito grande, 300 denários, um ano de serviço, um ano de trabalho. Mas aquela mulher pecadora, ela não se priva a chegar diante de Jesus e entregar simbolicamente, colocar aos pés dele aquele perfume, o que ela tinha guardado para a sua subsistência. Por isso, queridos, esta mulher pecadora, ela nos ensina como nós temos que nos entregar a Jesus Cristo. Ela não entregou apenas a vida dela, ela entregou também o que ela tinha. E como que ela ganhou aquele perfume? Como que ela conseguiu armazenar aquela substância de muito valor? A Bíblia fala, e as pessoas a julgavam como uma mulher pecadora. Então provavelmente aquilo foi fruto da sua vida de pecados, talvez do seu trabalho indigno, talvez da sua forma ilícita. Então agora ela derrama diante de Jesus o que ela tinha de mais valioso, mas ela também está dizendo que ela não vai mais guardar para si aquilo que ela ganhou de uma maneira indigna. Ela está abrindo mão daquilo que era valioso, mas daquilo que ela ganhou de uma maneira talvez indigna, injusta, ou que não agradasse ao coração de Deus. Ela se desprende desse valor, mas ela também está disposta a se desprender da sua velha vida, dos seus velhos valores e de aquilo que antes ela fazia para ter a sua subsistência. Ela não entrega apenas um vaso de nardo, um vaso de perfume dentro de um recipiente de alabastro. Ela entrega todo o seu passado, toda a sua vida. Ela entrega aqui, meus irmãos, talvez todos os seus pecados, toda a sua indignação, ou de aquilo que ela era indigna. Então ela se quebranta diante do Senhor. Ao quebrar o perfume, ao quebrar o frasco, ela também está se quebrantando o seu próprio coração, a sua própria vida. E ela está dizendo então: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida, eu entrego o que eu tenho, eu entrego o meu passado, e eu entrego também a partir de agora o meu futuro. Naquele encontro com Jesus, aquela mulher, ela se entrega completamente. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer diante do Senhor. Não é uma entrega pela metade, não é apenas uma parte, mas é uma entrega total, uma entrega que não tem mais volta, não tem mais retrocesso. Uma vez quebrado o vaso de alabastro, ele não poderia mais ser reutilizável. Ele era quebrado e não tinha mais volta, ou seja, ela precisava estar muito consciente daquilo que ela estava fazendo, da atitude dela e da entrega que ela estava fazendo diante do Senhor. Esse acontecimento se dá na casa de Simão, um fariseu. É interessante que o fariseu convida Jesus para ir na casa dele para uma refeição. E aí a gente se pergunta, qual que era a intenção daquele fariseu? Será que ele queria de fato ouvir a mensagem do Evangelho? Será que aquele homem estava com uma necessidade espiritual? Será que aquele homem queria conhecer mais Jesus Cristo? Será que ele estava disposto a conhecer mais sobre o plano de salvação? Ele tinha um vazio no seu coração e ele queria preencher aquele vazio? Ou aquele homem estava tentando encontrar alguma coisa para acusar Jesus e para levar ele diante das autoridades, para que Jesus então fosse condenado e Jesus fosse pego em alguma falha? Porque os fariseus tinham muito essa perspectiva, tentar pegar Jesus em alguma falha para poder condená-lo e então acusá-lo de não ser o Messias, não ser o Filho de Deus, não ser o Salvador. Independente da intenção do coração daquele homem, percebam isso, queridos, independente do que aquele homem tinha de intenção no seu coração, se era algo bom ouvir de fato o Evangelho, ou se era algo para apanhar Jesus em alguma armadilha, Jesus não estava preocupado com isso. Jesus aceita o convite, Jesus vai à casa dele, porque quando Jesus entrava na casa de um fariseu ou na casa de qualquer pessoa, o que acontecia ali era muito significativo.
significativo. O diálogo, a conversa, o ensino de Jesus era algo muito contundente. Foi assim na casa de Zaqueu. Zaqueu convidou Jesus para ir na casa dele. Jesus vai, ele senta, ele come com Zaqueu e ele diz: Zaqueu, nessa noite a salvação chegou à tua casa. Então, meus irmãos, Jesus não perdia a oportunidade para poder compartilhar da graça com as pessoas, mesmo correndo o risco de ser, talvez, colocado em alguma cilada. Ele não demonstra preconceito. Jesus ia a todos os lugares, a quem convidasse. Fosse pessoa pecadora, fosse religioso, fosse uma pessoa da alta sociedade ou quem quer que fosse, Jesus não fazia distinção. Ele ia em qualquer lugar, ele estava em qualquer vila, em qualquer casa. Para quê? Não para encher a barriga. Jesus ia lá para ministrar a salvação, o Evangelho e o poder de Deus. Jesus aproveitava, meus irmãos, essas oportunidades para poder ministrar a graça ao coração das pessoas. E ele fez isso na casa desse homem. Ele entra na casa, ele aceita o convite para lá poder ministrar a salvação, para naquele ambiente ele poder nos ensinar sobre entrega, sobre confissão e sobre salvação. Nós precisamos aprender com Jesus, aproveitar essas oportunidades de poder ministrar a graça dele a quem quer que seja. Primeiro detalhe que o texto nos chama a atenção é o fato ou a pessoa dessa mulher. Verso número 37, verso número 38, a Bíblia diz: naquela cidade morava uma mulher de má fama. Irmãos, o que é uma mulher de má fama? O que é uma mulher hoje para a sociedade de má fama? Está vendo aquela mulher que está passando, ela é de má fama. A minha vizinha, ela é de má fama. A minha colega do trabalho, ela é de má fama. O que se pensa da mulher quando se dá esse adjetivo para ela? Você pode imaginar o que aquela mulher vivia, como ela vivia, a maneira com que ela vivia, o que ela fazia, como ela se relacionava. O rótulo dela era mulher de má fama, mulher pecadora, mulher indigna, mulher que não precisa e não deve estar no meio da sociedade. Ela soube que Jesus estava na casa do fariseu, então ela pegou um frasco feito de alabastro, aquela pedra transparente, cheio de perfume, que era um nardo, e ela então ficou aos pés de Jesus. Ela chorou, derramou as lágrimas e enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume. Não só o perfume, ela derramava a alma dela. Ela derramava ali as angústias dela, ela derramava ali as suas frustrações, ela derramava ali toda a sua tribulação. Imagina, irmãos, a carga emocional dessa mulher, rotulada como mulher de má fama. Imagina como aquela mulher poderia estar por dentro, a condição dela pessoal, emocional, espiritual. Então, diante de Jesus, ela derrama não só o perfume, ela derrama a sua alma, ela derrama a sua vida, ela se entrega completamente. Jesus chega à casa do fariseu para jantar, ele chega lá para comer. E ele então vai à mesa, e a mesa daquela época não era igual às nossas mesas de hoje, onde a gente senta numa cadeira e a mesa fica então à altura do nosso peito, e ali a gente apoia o prato e a gente come. Naquela época, irmãos, as mesas eram diferentes, eram baixas, 30, 40 centímetros do chão. As pessoas não sentavam em cadeiras, elas se reclinavam sobre a mesa, normalmente sobre o braço esquerdo, para que o braço direito pudesse ficar livre para ela pegar os alimentos que estavam na mesa. E nessa posição de se curvar sobre a mesa, os pés então ficavam para trás. E esta é a cena, uma mesa onde os homens estavam em volta, debruçados sobre ela, pegando os alimentos, e então os pés e as costas estavam expostos. E aquela mulher, quando chega na casa do fariseu, ela vê esse ambiente, essa cena. Ela olha Jesus por detrás, ela não vê no primeiro momento o rosto de Jesus, ela vê os pés de Jesus. E é nesse contexto então que ela chega lá, e ela então não tem dúvida, ela pega o seu perfume e ela começa a ungir, a derramar sobre os pés de Jesus Cristo. Aquela mulher de má fama, reconhecida como uma mulher indigna, uma mulher pecadora, ela não liga para as pessoas, e quando ela chega na casa, as pessoas já identificaram aquela mulher. Quando ela chega lá, as pessoas, elas já reconhecem, no verso número 39,
diz: se esse homem de fato fosse profeta, saberia que essa mulher que está tocando tem uma vida de pecado. Aquela mulher era conhecida na cidade toda como uma mulher pecadora. Mas ela não faz, meus irmãos, menção dessa situação. Não importa se as pessoas vão me hostilizar, não importa se eles vão olhar para mim com discriminação, não importa se eles vão fazer piadinha de mim, não importa se vão ficar fofocando sobre a minha vida, eu preciso chegar aos pés desse homem e derramar a minha vida diante dele. Aquela mulher discriminada, imoral, alvo de falatório, uma mulher impura, uma mulher sozinha, ela rompe com todo aquele contexto e ela vai no lugar aonde ela precisava estar, aos pés de Jesus. Isso é simbólico, meus irmãos, aos pés de Jesus. Na casa de Marta e Maria, Marta ficou na cozinha, Maria se sentou aonde? Aos pés de Jesus. Essa é uma simbologia para nós de arrependimento, de quebrantamento e de entrega. Ela traz aquele perfume que eu já compartilhei com os irmãos, ela derrama aquele perfume, ela rompe com toda aquela reprovação e ela então começa a chorar. Aquela mulher começa a derramar a sua alma. Ela começa, através das lágrimas, irmãos, jogar para fora o que estava dentro do seu coração. Através das lágrimas, ela começa a exteriorizar toda a sua dor, toda a sua angústia, todo o seu sofrimento. Através do choro, aquela mulher, então, ela se derrama diante do Senhor. Ela se quebranta de uma maneira tão grandiosa que as lágrimas se tornam rios, a ponto de molhar os pés de Jesus. E ela então, naquele momento de entrega, ela enxuga com os próprios cabelos. Ela demonstra assim então a entrega, o arrependimento, a confissão. Ela demonstra o quebrantamento. Queridos, e através dessa atitude, aquela mulher nos ensina que ela toma uma decisão. O que ela decide? Ela decide mudar a vida dela. Ela decide a partir desse dia ter uma vida diferente. Ela decide a partir desta dia não mais ser rotulada como uma mulher impura. Ela decide a partir desse dia não mais ser uma mulher pecadora. Ela decide a partir desse dia ter e ser diferente. Ela decide reconhecer os seus pecados. Ela decide confiar e confessar os seus pecados. Ela decide crer na graça de Jesus. Ela decide praticar a fé em Jesus Cristo. Não era apenas, meus irmãos, um teatro. Ela não estava querendo chamar atenção para ela naquele jantar. Ao entrar na casa, ela já chamou a atenção porque todo mundo a conhecia. Ela estava fazendo exatamente esse processo de quebrantamento, de entrega, de confissão, de arrependimento, de disposição de ter e levar uma vida diferente. É exatamente isso, queridos, que nós precisamos aprender com essa mulher pecadora. Nós precisamos ter a disposição que ela teve de entregar tudo a Jesus Cristo, sabendo que não tem volta, uma entrega completa, uma entrega genuína, uma entrega verdadeira, uma entrega contundente, uma entrega na qual a gente vai ser transformado. Nós vamos ser mudados, sarados, santificados, transformados. Não importa qual tenha sido o passado, se eu tenho sido classificado como uma mulher ou um homem pecador, indigno, impuro, isso não é o que está em jogo aqui. O que importa é a minha disposição de, a partir do encontro que eu tenho com Jesus e de me quebrantar aos pés de Jesus, ter uma vida transformada. Com essa mulher pecadora, mulher indigna, mulher rotulada, nós aprendemos a entrega, a confissão, arrependimento, para poder receber então do Senhor a salvação. Segunda questão que eu quero levantar com os irmãos do texto: o religioso, fariseu resistente. Olha o verso número 36 e o verso número 39. Lucas descreve o texto dizendo: um fariseu. Fariseu já nos aponta para um homem religioso, nos aponta para um homem arrogante, nos aponta para um homem orgulhoso,
nos aponta para uma atitude mais voltada para a aparência do que para a essência. Lucas capítulo 7, número 36, Lucas diz que aquele fariseu, com todas essas características socialmente corretas, socialmente aceitável, um homem da sociedade, ele convida Jesus para jantar, e Jesus vai até a casa dele. Verso número 39, quando o fariseu viu a mulher entrando e fazendo aquela cena, ele pensou no seu coração, ele pensa, ele não fala, se este homem fosse de fato um profeta, saberia que esta mulher que está tocando nele, porque o fariseu não tocava em mulher a não ser da sua própria família, porque essa mulher, sendo pecadora, era impura, e se o fariseu tocasse nela, ele se tornaria impuro, então ele não poderia ir ao templo, ele teria que fazer todo aquele processo de purificação que a lei determinava. Então ele, no seu coração, no seu pensamento, ele repreende Jesus em pensamento, dizendo, ele não é profeta coisa nenhuma, ele não é filho de Deus coisa nenhuma, ele não é o Messias, porque se ele fosse, ele conheceria a vida dessa mulher, e ele não deixaria que ela tocasse nele. Por quê? Porque ela tem uma vida de pecado, ou a vida de pecado que ela levava. Meus irmãos, nós temos aqui então um religioso resistente. Um religioso resistente. E assim como esse fariseu religioso e resistente, nós também encontramos esse tipo de pessoas nas igrejas. Pessoas que se acham melhor do que as outras, pessoas que se acham mais dignas do que as outras, mas que estão com o coração ainda fechado para a graça e o reconhecimento de Jesus Cristo. O fariseu começa a duvidar de que Jesus de fato era o Messias. Isso tudo no seu coração. Ele começa a botar em prova de fato a messianidade de Jesus e ele ser o profeta. Aquele Jesus que se deixou tocar por uma mulher pecadora, ele não é Messias. Ele não pode fazer isso. Ele vai ser considerado impuro. Se ele deixar essa mulher tocar, ele vai ficar impuro. Ele vai perder a sua santidade. Por isso eu não vou me misturar com uma mulher pecadora, porque eu vou ficar impuro como ela. E é assim que talvez muitas pessoas ainda pensam hoje em dia. Eu não vou me misturar com aquela gente, porque elas são pecadoras, impuras, e elas vão tirar a minha santidade, elas vão me contaminar. E aí a gente fica dentro de um reduto pseudamente santo, porque a gente não quer se contaminar com os pecadores. Essa é a leitura do religioso resistente. Jesus, conhecendo o pensamento dele, Jesus então lança aqui uma espécie de charada, a partir do verso número 41. Olha comigo, verso 41 de Lucas 7. Jesus então, conhecendo o pensamento do homem, Jesus era onisciente, filho de Deus, o Messias. Jesus, fazendo a leitura do que ele estava pensando, Jesus chama a atenção daquele homem. Jesus fala assim, Simão, eu tenho uma coisa para dizer para você. Fala, mestre, respondeu ele. Jesus fala no 41. 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. E ele achou que era ele mesmo, porque ele fazia isso. Um deles devia 500 moedas de prata, o outro 50. Mas nenhum podia pagar a conta, pagar ao homem a quem estavam devendo. E então, o homem perdoou a dívida de cada um deles. Qual deles vai estimá-lo mais? Qual vai ficar mais agradecido? E aí o fariseu então pensa, eu acho que aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Jesus, ele lança esse desafio para que aquele homem pudesse então fazer uma autoavaliação da atitude dele e da atitude da mulher. Jesus traz esse pensamento e essa história para Simão, para que ele pudesse então refletir na atitude dele. Por quê, meus irmãos? Porque ele se achava justo. Ele se achava mais santo que a mulher. Ele se achava moralmente perfeito. Ele se achava um homem de bem. Ela não, ela é pecadora. Ela ganha a vida de maneira indigna. Ela é rotulada na cidade, eu sou um santo. Jesus está perguntando para aquele homem, Simão, se você é mais santo que aquela mulher, não importa. Você e ela estão em débito com Deus. Vocês dois precisam de perdão. Vocês dois precisam de graça.
E quer saber de uma coisa, Simão? Aquele a quem muito é perdoado vai amar mais do que aquele a quem pouco está sendo perdoado. Jesus mostra que ele, o fariseu, também era pecador. E ele também precisava da graça do Senhor Jesus Cristo. E aí no contexto, Jesus dá uma alfinetada no fariseu que se achava o melhor. Jesus fala para ele assim: Simão, você está repreendendo a atitude dessa mulher? Simão, você está ridicularizando ela porque ela derramou perfume nos meus pés, ela lavou com as lágrimas, ela secou com os cabelos? Não. Vê a atitude dessa mulher, verso 44. Você está vendo essa mulher? E aí ele fala: quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Naquele contexto, irmão, social, as pessoas não andavam de sapato fechado como a gente anda, com meia, nem em carros. As pessoas andavam a pé em estradas empoeiradas, pedregosas, num lugar seco. Então, as ruas, as cidades, os caminhos eram cheios de poeira. E um costume social daquela época era quando chegava alguém em casa, o dono da casa não oferecia a senha do Wi-Fi. Oferecia para a pessoa uma bacia com água para lavar os pés, para tirar a poeira e refrescar os pés, descansar os pés, trazer um pouco de conforto. As pessoas tiravam as sandálias ficavam do lado de fora, as pessoas entravam descalço dentro das casas, e por isso o costume do dono da casa ou o empregado lavar os pés dos visitantes. João descreve isso em João capítulo 13, quando Jesus reúne os discípulos antes da ceia, aquilo que nós conhecemos como lava-pés. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Essa era uma questão social. Então Jesus está dizendo: Simão, você quer ser todo orgulhoso, você quer ser o cara, você foi um mau hospedeiro. Eu cheguei aqui, você nem ofereceu água para lavar os meus pés, porém ela lavou com as próprias lágrimas e secou com os cabelos. Simão, você não me beijou quando eu cheguei. Era um costume da época também, o ósculo santo. Quando a pessoa chegava, se cumprimentava a pessoa com um beijo. Os judeus têm essa prática, os árabes têm essa prática, era uma questão cultural. Simão, você não me beijou, mas essa mulher que você está discriminando não para de beijar os meus pés desde que eu entrei aqui. Você não pôs perfume na minha cabeça. Era um costume também, algumas gotas de óleo na cabeça para perfumar o hóspede. Simão, você não derramou perfume na minha cabeça, mas essa mulher derramou perfume, um vaso valioso nos meus pés. Simão, você está repreendendo essa mulher, mas você é pior do que ela. Você não foi um bom hóspede. Você não está reconhecendo a minha soberania e a minha graça. Ele se achava santo, ele se achava justo, ele se achava melhor do que a mulher e que não precisava de perdão. Esse é, meus irmãos, o pensamento de religioso resistente. Eu estou salvo pelos meus méritos, eu estou salvo pelas minhas atitudes, eu estou salvo por aquilo que eu faço, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus. E ainda, além de ter esse pensamento, condena aqueles que se entregam a Jesus Cristo. A história, o texto termina, verso 44 ao verso número 50, com a forma com que Jesus então lida com essas duas pessoas. Uma mulher indigna, pecadora, ridicularizada, rejeitada pela sociedade, ferida, magoada, uma mulher espiritualmente, socialmente, sentimentalmente toda confusa, e um homem fariseu religioso. Como Jesus agiu para com essas duas pessoas? A partir então desse verso 44 até o verso 50, e no verso então número 47, Jesus continua dizendo: eu afirmo a você, Simão, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é demonstrado. Simão, você se acha justo? Então você não precisa de perdão. Se você não precisa de perdão, você não vai demonstrar amor.
Se você acha que não precisa ser perdoado, você não vai poder demonstrar amor por mim. Mas essa mulher, ela tinha muitos pecados, ela recebeu o meu perdão grandioso. Por isso que ela está demonstrando toda essa entrega, porque ela foi muito perdoada. Então Jesus fala para a mulher: os seus pecados estão perdoados. 49. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus então disse para a mulher: a sua fé te salvou, vá em paz. E talvez ele tenha dito para Simão: Simão, fica na sua soberba religiosa, e você vai morrer sem salvação, e você vai passar a eternidade longe de mim, por esse orgulho religioso. Queridos, o fariseu e a pecadora, os dois estavam em débito com Deus. Quando Jesus começa a história dizendo: dois homens tinham uma dívida, quem eram esses dois homens? Era o fariseu e a mulher. Os dois estavam em débito com Deus. Simão estava em débito com o Senhor, aquela mulher estava em débito com o Senhor. Nenhum deles estava em condição de julgar o outro. A diferença foi a atitude. A atitude da mulher foi entrega, confissão, arrependimento, quebrantamento e recebeu a salvação. A atitude de Simão foi o que? Orgulho, juízo, pré-julgamento, e ele não recebe então a salvação por conta disso. O que diferencia, meus irmãos, as pessoas em relação a Jesus e ao plano da graça de Deus é a atitude. Se eu, como essa mulher, me lançar aos pés de Jesus, se eu, como ela, me entregar de fato a Cristo, eu serei perdoado, eu serei restaurado, eu serei salvo, a minha vida muda, a minha casa muda, o meu contexto muda, a minha fama muda, eu mudo. Mas se nós nos mantemos resistentes como Simão, nada vai mudar na nossa história. O fariseu não se arrepende, a pecadora mostra amor, reconhece os seus pecados, ela suplica o perdão. Só quem experimenta o amor de Deus é capaz de se entregar a esse Deus. Simão estava com o coração duro, fechado para o amor de Deus. E como ele fechou o coração para o amor de Deus, ele não experimentou o amor de Deus sobre a vida dele. Só quem experimenta o amor de Deus se entrega a Ele. Jesus mostra um Deus acessível, um Deus amoroso, um Deus que recebe as pessoas, um Deus que não faz distinção, um Deus que não importa a condição social, moral das pessoas, um Deus que se entrega, um Deus que se dá, um Deus que se doa, um Deus amoroso. Mas o fariseu não conhecia esse Deus. Aquele fariseu conhecia um Deus frio, um Deus indiferente. Aquele homem estava acostumado a se relacionar com um Deus impessoal. Mas Jesus então veio mostrar para ele um Deus humano, um Deus gracioso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. É esse Deus, queridos, que nós servimos, a esse Deus nós temos que nos entregar, é a esse Deus que nós temos que dar a Ele toda a nossa vida e todo o nosso coração. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus? Assim como o fariseu e a mulher, nós estamos em débitos com o Senhor. Queridos, eu e vocês estamos em débito com Jesus. O débito é maior ou o débito é menor, mas nós estamos em débito com Ele. Se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que na nossa vida há falhas, existem erros, há pecados, existem coisas que nós precisamos entregar a Jesus, colocar diante dele, lançar aos seus pés, entendendo que não há volta, não há como reaver isso. Uma vez entregando a Jesus, não há como voltar atrás. Aquela mulher, quando ela quebra aquele vaso de alabastro, ela não poderia voltar a usar aquele vaso. Ao abrir o vaso, não tinha como fechar de novo. Ou ela guardava todo o vaso e todo o perfume para ela, ou ela depositava tudo aos pés de Jesus. Não era apenas uma porção, não era um pouco, era tudo aos pés dele. Por isso, queridos, a prioridade de Jesus era e é as pessoas.
A prioridade do ministério de Jesus, irmãos, é as pessoas e a sua condição espiritual. A prioridade de Jesus é alcançar essas pessoas, independente da condição moral, social, econômica, religiosa. Jesus vem para olhar para o ser humano e transformar, mudar essa condição espiritual. Simão, o religioso, a mulher pecadora, ambos precisavam da graça salvadora de Jesus Cristo. Daí não todas as demais degradações. É a partir da degradação espiritual, é a partir, irmãos, do afastamento de Deus, é a partir dessa distância do Senhor que todas as outras degradações sociais acontecem. O vício, a prostituição, a droga, o roubo, tudo isso é reflexo de uma condição espiritual. Quando a pessoa está espiritualmente longe de Deus, a vida dela toda vai caminhar para um distanciamento do Senhor. É por isso que Jesus vem então para mudar a condição espiritual, porque mudando a condição espiritual, automaticamente todas as outras áreas da pessoa também seriam transformadas. Foi assim que aconteceu comigo, assim que aconteceu com você. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, entregamos a Ele a direção da nossa vida, confessamos a Ele os nossos pecados, Ele muda a nossa condição espiritual, e a partir dessa mudança espiritual, uma consequência, uma cadeia, uma cascata, uma corrente de mudanças, elas vão acontecendo em nós. Jesus valoriza a entrega daquela mulher mais do que a religiosidade daquele fariseu. Irmão, Jesus não quer a minha religiosidade. Jesus não quer essa religiosidade vazia, resistente. Jesus quer entrega. Então nós precisamos nos entregar a Jesus. Nós precisamos nos lançar aos pés dele. Nós precisamos nos quebrantar. E muitas vezes esse quebrantamento, essa entrega, ela não configura com a religiosidade. Porque o religioso, ele entende que não precisa. Ele não precisa se expor. Ele não precisa confessar os pecados. Ele não precisa se lançar aos pés de Jesus. Mas Jesus valoriza mais a entrega de um pecador do que a religiosidade de um fariseu. Ambos precisavam ser salvos. Aquele homem religioso, aquela mulher pecadora, os dois precisavam da graça de Jesus. E a mulher recebe o perdão, a mulher recebe a salvação. O fariseu continua na sua incredulidade. O fariseu continua a duvidar. O fariseu continua a manter a sua conduta social e o coração vazio da graça de Jesus Cristo. Como eles, nós estamos em débitos com Deus. Como nós vamos reagir diante da salvação? Com entrega, confissão, com quebrantamento, ou nós vamos reagir com dureza, resistência, e aí nós vamos perder a oportunidade de sermos salvos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite abençoar a tua igreja, porque o Senhor já tem abençoado através do Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos, Deus, com Jesus Cristo, a importância de priorizar a pessoa, a sua condição, o seu ser, a sua realidade. Nós aprendemos com Jesus, nesta noite, Deus, a necessidade de entrega, de quebrantamento, para poder receber a salvação e a graça de Jesus Cristo. Como o Senhor é bom, Deus, como o Senhor é gracioso, como o Senhor não faz distinção entre pessoas, como o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor veio para todos, para salvar a todos, resgatar a todos, e através desse resgate promover uma mudança, uma transformação. Quando nós entendemos essa necessidade, Deus, de entrega, de confissão,
para receber a salvação e a graça de Deus, a nossa vida muda. Pai, a nossa existência ela é transformada. Obrigado pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, pela tua infinita fidelidade, Deus. Mesmo não merecendo, o Senhor demonstra o seu amor por nós. Que a partir então do teu exemplo, Pai, nós como igreja e como discípulos, também possamos viver dessa maneira. Estar nos lugares, estar com as pessoas, para fazer aquilo que é o mais importante, ministrar, compartilhar o plano de salvação. Transforma as nossas vidas, Pai. Transforma o nosso coração. Nos ajuda a poder nos humilhar, a nos entregar, a nos lançar aos teus pés como esta mulher. Porque o Senhor reconhece a entrega, a confissão de um pecador, mais do que a resistência de uma religião vazia. Por isso, Deus, que teu Espírito possa, a partir dessa palavra, produzir